Rodrigo, para a gente dando um fechamento sobre essas questões, então, do teu ponto de vista, obviamente que tem essas condições como nós abordamos, o Silvano muito bem colocou e vocês comentaram dessa possibilidade de eventualmente algumas empresas não terem a condição de se adequar ou terem dificuldade, e aí obviamente é a questão de papel, mas por exemplo no ambiente hoje que se tem aqui e outras empresas podem reproduzir, a Márcia abriu as portas aqui para mostrar como é que faz, de alguma forma é tranquilo no teu ponto de vista. O ponto principal é você entender ali, o próprio empregador entender quais são as ações que já são tomadas no âmbito da própria empresa, porque eu falo que o funcionário ele tem metade das respostas em relação a algumas demandas que às vezes a gente nem faz ideia porque a gente está focado na visão estratégica do negócio. Por mais que a gente faça aí o dia a dia de determinados setores, mas a gente não tem condição humana de saber tudo o que está acontecendo exatamente no setor. Tá? Mas o fato de você já fazer um diagnóstico assim de, como a gente fala em termos de auditoria, é uma entrevista, é uma observação, é conversar, para ir pegando esses elementos do comportamento do tipo o superior que mal olha para os seus supervisionados, ou o dono da empresa que mal entende o que está acontecendo ali. São diferentes realidades. E isso, mas também esse tipo de diagnóstico é o primeiro ponto que já nos dá ali o ponto de partida para poder fazer esses ajustes dentro do que está preconizando a nova NR01. Porque dentro dessa revisão, essas questões psicossociais elas podem estar indicadas, como até o Silvano já falou que vai ter dificuldade de quem assina, mas da mesma forma como o e-social levou aí bastante tempo para poder se estruturar, essa é uma questão de tempo para também essas evidências ficarem mais claras, o que vale, o que não é válido para pontuar, mas o ponto nevrálgico é a gente não esquecer que empregadores e colaboradores são humanos e eles querem estar num ambiente em que a convergência seja equânime para todos, que todos saiam ganhando e com sentido de propósito para a empresa e para o indivíduo. Rodrigo, o que se encaminha assim numa visão é que daqui a pouco a pessoa vai ser como uma máquina sendo conferida conforme um checklist de NR12. Vão olhar pro funcionário e vão elencando, né? As observações ali, né? Porque é o que se parece, né? Que se encaminha para isso. A gente já vive uma espécie de sociedade de informação, vamos assim que alguns sociólogos, estudiosos dessa parte de comportamento já traçam. Tipo o que acontece lá no outro lado do mundo, em países da Ásia, que você tem até scores de pontuação social frente ao comportamento, se a pessoa vai ser um bom cidadão, um bom trabalhador. China, Coreia, Japão, já estão entrando nessa, vamos assim dizer, vibe. Por quê? Porque eles já têm um comportamento de civilização, não é nem de país, é civilizatório, que permite que se estabelece esses, entre aspas, padrões de bons comportamentos e bons costumes. Falando de Europa e falando de América Latina, principalmente América Latina, esse é um tipo de padronização que vai levar muito mais tempo para ser implementado, mas que vai vir uma cobrança nesse sentido, vai. O que vai mudar bastante em relação às empresas o tipo de setor que ela está enquadrada, que vai ter que evidenciar um determinado tipo de parâmetro, vamos assim, de evidência do que outro. Mas, em termos ali da mesma forma como a gente tem ali os ASOS da vida e essas questões de saúde, essa questão do psicossocial também vai ser estabelecido esses critérios à medida que o tempo passa.